O que eu sempre paro para pensar quando eu escuto essa palavra, eu escuto esse termo, é o quanto nós somos influenciados e o quanto nós influenciamos. Nós somos influenciados e também influenciamos? Como que você pensa? Sabe aquelas questões na vida que você não tem uma segunda resposta? A única resposta para essa questão que você levantou é sim. É impossível, desde os primeiros anos da nossa vida, nós não sermos influenciados, que parece ser a via mais fácil, dependendo da nossa idade, nos primeiros anos sim, mas nós também influenciamos. Quer ver só? Recentemente eu estava com duas primas minhas, e ambas têm filhas da mesma idade e que estudam na mesma escola, mas em horários diferentes. Então, uma priminha estuda no horário da manhã. Mesma idade, mas turmas diferentes. E a outra, Cosmo, na parte da tarde. É impressionante. A professora da turma da manhã fala da minha primeira priminha, fala assim, ela faz aqui na sala e todo mundo vai atrás. Isso é influência. E a influência, ela tem uma mão dada com a persuasão. Então ela faz realmente, e a prima da tarde está no mesmo caminho. Olha. Eu acho até que não deixaram ficar na mesma sala as duas, entendeu? Não sei se tem uma coisa de propósito aí. Mas é impossível nós não sermos influenciados e também nós não influenciarmos. O que pode acontecer é, às vezes, nós desligarmos alguns sensores neurais, né, das percepções que nós temos, que nós não percebemos o quanto nós influenciamos. Mas a influência, ela é algo silencioso. Você influenciar é silencioso. Ser influenciado também. Porque é algo que está no dia a dia, está no nosso social, está no nosso convívio. Nós somos influenciados. E se de repente a gente estender um pouco mais e nos aprofundarmos um pouco mais, estamos em 3 aqui, tem uma turma trabalhando aqui bastante. Todo mundo aqui está reproduzindo alguma coisa que foi influenciado. É assim. Quer seja na marca do microfone, posição, cor de parede, tipo de roupa, o que nós estamos abordando, profissão que escolhemos. Ou seja, a influência, ela está em todos os lugares. Mas, repito, é de uma maneira silenciosa e muito importante. Então, respondendo aí, sim, nós influenciamos e somos influenciados. Mas olha o que vem na minha mente quando você fala uma coisa como essa. Sim. Deixa eu abrir um parênteses para trabalhar rapidinho isso que eu vou entrar agora, que é bem polêmico e perigoso. Mas quando a gente fala que a gente é influenciado de alguma maneira, e as influências, inclusive, determinam as nossas ações, a gente escolhe porque fomos influenciados de alguma maneira, e se as influências elas acontecem diferente da nossa vontade, a gente não perde o livre-arbítrio? Muito bom. Muito bom. É tão boa que eu acho que o Cosmo consegue responder. Vai lá, Cosmo. O que você pensa? Assim, como você olha assim, para a influência disso? Chega mais perto do microfone um pouquinho. Mais perto da... Como que você enxerga exatamente isso? Você tem influência e tem o livre-arbítrio. A influência, ela faz você tomar decisões que você não gostaria de tomar. Que talvez você não escolheria se tivesse influenciado por outros caminhos. De certa maneira, você não perde a liberdade? O livre-arbítrio? Como que você pensa isso? Pode ser que sim, né? Mas eu também entendo que o livre-arbítrio é você decidir se você vai deixar ser influenciado, né? É claro que a gente sabe que tem influências para o bem e tem influências para o mal, mas a questão de eu me deixar ser influenciado mesmo sabendo que eu não faria determinada coisa, eu acho que está relacionado ao livre-arbítrio. Porque você está escolhendo. Tem uma congruência e tem uma coerência muito importante no que você está falando, porque isso daí vai ao encontro dos nossos filtros. Nós vamos criando os nossos filtros. Então, tem pessoas que não vestem determinado tipo de roupa, porque tem um filtro. E esse filtro que ela determinou para a vida dela, ela falou assim, não, esse tipo de roupa eu não vou vestir. Não come, não frequenta, não faz, ou come, ou frequenta, por causa dos filtros que nós vamos criando na vida. E as influências, que são positivas e negativas, elas ajudam a formar esses filtros.
Então, quando você fala de liberdade, livre-arbítrio, que tem um cunho teológico, né? Tem um cunho na fé judaica, tem um cunho na fé cristã, e até mesmo o Islã defende muito a questão da liberdade e do livre-arbítrio, e aqui eu citei algumas das religiões do mundo, as 3 maiores pelo menos. Você não perde a liberdade quando você aprende a escolher. Porque livre-arbítrio, ele está sempre baseado naquilo que é bom. Livre-arbítrio não é você escolher o que é errado. Quando você escolhe o que é errado, você já está sendo influenciado para o mal. Aí sim você perde a liberdade. Então toda a influência que você sofre, que cativa você, e você acha que está escolhendo alguma coisa que é prejudicial para a sua vida, quer ver só? Não sei se vocês já viram pessoas que o pai desenvolveu alcoolismo, o filho desenvolveu alcoolismo, e depois a terceira geração, que seria o neto, desenvolveu alcoolismo. Muito disso, embora exista um traço genético, que é uma inclinação para a acidez e alguma coisa assim, mas muito disso se dá por conta da influência. Mas os nossos desejos, as nossas vontades, quando os nossos filtros estão, eu vou colocar um termo aqui bem vulgar, estão sujos, nós não desenvolvemos liberdade. Então nós somos cativos da influência. Aí eu vou, já que você gosta de coisa polêmica, né? Eu sei que aqui é ponto de encontro, eu vou provocar um desencontro, né? Mas quando você não consegue escolher o bem, você perdeu sua liberdade. Aí sim, a influência está cativando você. E muitas vezes as pessoas acabam concedendo partes da vida e perdendo força moral para tomar decisões boas. Aí a influência está estragando aquilo que Deus deu para nós, que nós chamamos de vida, que é o prazer. A vida ela tem que ter prazer por ser vida. Você não tem que ter um motivo maior. O maior motivo da vida é a vida. Então eu penso assim. Não lembro qual é o autor, o nome, que fala exatamente sobre o neuromarketing. Ele fala que vários ambientes são criados para provocar um tipo de reação. Sim. Então, por exemplo, você entra dentro de uma loja e dentro daquela loja, hoje, o perfume que ele coloca lá dentro, ele te traz uma sensação de prazer, de alegria, ele vai te despertar alguma coisa e ela foi criada propositalmente para você ter aquela reação naquele momento. Sim. Todos os produtos, da forma que foram posicionados, eles foram posicionados para você escolher aquilo que eles querem vender mais. E aí, a luz que eles colocam sobre determinados produtos foi preparado para você escolher aquele produto. Ok. E aí, uma outra coisa, eles colocam lá, por exemplo, você vai lá, você quer, por algum motivo você pensou em comprar uma televisão, e aí você entrou numa loja e lá tinha várias televisões. Aí lá ele coloca lá o preço A para uma TV, o preço B e o preço C. Coloca Sim. uma muito inferior e mais barato, uma muito caro, fora da realidade, e uma mediana que eles querem vender. E aí eles tiram o teu poder de escolha, porque naturalmente tudo que ele preparou foi para você escolher aquilo. Lógico que isso não acontece em 100% dos casos, a gente sabe disso. Mas isso não é um tipo de perca de liberdade na escolha? Eu tenho uma visão sobre isso daí. Acredito que nós precisamos desenvolver um pouco mais a nossa intencionalidade. Porque nós não ficaremos tão surpresos, chateados ou ofendidos quando do outro lado alguém está desenvolvendo intencionalidade. Eu gosto muito do escritor bíblico Paulo, que quando ele vai aconselhar Timóteo, ele fala assim: há tempo e fora de tempo, prega essa palavra. Se for favorável, prega. Se não for favorável, crie a situação para que isso aconteça. E o próprio Paulo fez isso. Quando ele vai para Atenas ou Éfeso, se não me engano, ele encontra lá um templo ao Deus desconhecido. Era desfavorável. A única coisa favorável ali era o diálogo, porque ele estava em um lugar pronto para isso. Mas ele criou oportunidade. Aí eu volto na questão que você trouxe os exemplos aqui. Tem um outro escritor muito bom, que é o Dan Ariely. Ele fala sobre ancoragem. Ancoragem
é quando a pessoa ela te dá um preço. Você vai comprar um carro. Quanto que é esse carro? R$140 mil. Nossa, R$140 mil colocou lá em cima o preço. Até ele chegar naquele, mas agora tem um feirão aqui por 87, só não vai ter tal opcional, e você tem isso. E você leva de 87. Mas se você chegasse naquele lugar e falasse assim, quanto que é o carro? 87. Nossa, mais 87. Só que você ancorou a sua mente, e a sua mente já está preocupada com 140. O fato de você ter comprado um de 87 te trouxe satisfação. Sim. Fiz um Desconto, ótimo negócio. consegui um desconto, Exatamente. nossa senhora. Desse jeito. Eu só queria aqui voltar na questão aqui do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele não está relacionado especificamente com as nossas escolhas? Sim. Né? Independentemente se a gente é influenciado ou não, porque a influência que muitas das vezes é exercida sobre nós, né, tem relação com o livre-arbítrio, né, porque eu posso escolher ser influenciado ou não. Não, influenciado você vai ser sempre. Sim, Você mas pode está escolher- relacionado ao livre-arbítrio. O que você tá? pode escolher, talvez, é assim, como eu entendo esse cenário. Eu entendo que em determinadas circunstâncias que você está a ser influenciado, se você está naquele ambiente, você vai ser influenciado e a tua escolha é zero. Você não tem poder mais sobre aquela escolha, a não ser que Deus interfira de alguma maneira. Então, onde está o livre-arbítrio na minha forma de enxergar? O livre-arbítrio está em você estar num ambiente que você escolhe ser influenciado. Por exemplo, clássico. Eu vou num show, numa rave. Entendeu? Entrei dentro de uma rave. Quando eu estou lá dentro, qual a chance de eu ser influenciado? A beber, por exemplo. Não, até assim, a ceder a música. A gente vai falar um pouquinho sobre a influência e o poder da música. Mas qual a chance de eu ceder a música? Mesmo que eu não dance loucamente como qualquer outro ali, mas a exposição daquilo ao longo do tempo, vai acontecer o que comigo? As minhas escolhas acabam sendo prejudicadas, perdendo o livre-arbítrio de não fazer aquilo que a maioria está fazendo. Por pressão social, que a gente vai falar um pouquinho também e tal e tal. Mas a minha decisão e a minha escolha não está quando eu estava lá, mas está em ter decidido estar lá, influenciado, porque eu poderia estar influenciado por outro corpo. Eu poderia, por exemplo, sei lá, eu poderia estar na igreja. Então, mas aí você decidiu antes estar lá, na rave. Isso. Então, você decidiu. Então, você teve ali o Esse é um livre-arbítrio de não estar lá. De não estar lá. Mas você decidiu. Isso. Por isso que eu entendo que a liberdade, o livre-arbítrio é dado para você antes da escravidão. Porque depois que você está dentro da escravidão, você já não tem mais livre-arbítrio. Concordo. E quando você entra nesse aspecto, foi o que você trouxe logo no começo aí, falando assim, que não há liberdade fora do caminho do bem. Se eu não consigo escolher, se eu não tenho força moral para escolher o que é positivo, o que é bom, eu não tenho livre-arbítrio. Você perdeu, você é escravo. Exatamente. Agora, uma das coisas que ajuda a formar os nossos filtros, que eu citei agora há pouco, são os ambientes que nós estamos. Tem os ambientes que nós somos inseridos involuntariamente. Quem nasce na maternidade é involuntário ir para um berçário, depois com a mãe e depois para casa. Quem está em um orfanato não tem o que decidir. Está convivendo no orfanato. Quem está dentro de casa e está tudo certinho, a família está toda equilibrada, está legal, respeita os seus valores, tem as suas virtudes, está recebendo de maneira involuntária. Mas chega um momento que nós começamos a decidir, primeiro, pelas nossas curiosidades. Nós passamos por esses testes de testar, será que aquilo que meu pai me trouxe como verdade a vida inteira é real? E tem uma máxima aqui que às vezes é perigosa. E é muito bom sempre ter alguém com um pouco mais de experiência para a gente começar a testar isso daí. Nós não crescemos nas verdades que acreditamos se nós não duvidarmos. É um paradoxo. Eu não cresço nas verdades que eu defendo, que eu acredito, se eu não duvidar. Porque a dúvida, que não é pecado, lógico, uma dúvida em que me provoca a buscar, eu vou descobrir mais coisas. Quantos segredos existem na Bíblia, por exemplo? Nós estamos falando de cristianismo aí, vou arredondar, 2000 anos de cristianismo.
e vira e mexe, você tem alguém trazendo algo de um texto bíblico que você já leu quantas vezes? 300 vezes. E é um ponto de vista que você fala assim, nossa, mas tá lá. Então, assim, não é para eu viver duvidando, mas é para eu desenvolver a curiosidade. Isso passa pelo ambiente. Se o ambiente em que eu fui formado, que eu cresci, me cerceou, ou seja, eu não tenho voz para falar o que eu penso, eu não tenho voz para duvidar, e como é importante nós duvidarmos disso daí, para descobrirmos também uma coisa fundamental. Qual é a forma que eu influencio? Será que eu estou influenciando? A gente está falando muito de ser influenciado, mas a forma que eu influencio, com o meu sotaque, com a minha experiência, com o meu tempo, com a minha visão de vida, ela é muito importante. Mas eu só descubro isso fazendo os meus testes. Né? Estamos na era dos influencers, não é verdade? É isso aí. Cada um tem uma forma de influenciar. Desenvolveu um jeito, e isso é muito importante. Porque em tempos modernos, e sabe que todos os tempos são modernos, né? O tempo pra que quem Jesus, tá, né? Pra quem tá nele, Jesus né? Era ali, moderno para ele, ele, moderno. Né? Então, ir na sinagoga e falar o que Jesus falava era moderno. Moderno. Você pega Martinho Lutero, era moderno o que ele fazia, pregar 95 teses sobre justificação pela fé, lá na Catedral de Wittenberg. Então, assim, os nossos, vamos pontuar aqui, né? O nosso tempo moderno, ele imprime uma urgência. Descubra logo a forma que você influencia. Porque senão você vai estar apenas replicando a forma de outra pessoa influenciar. E é uma coisa impressionante. Nós temos as nossas digitais, não temos? E nenhuma é igual. A gente, falando sobre influência, a gente tem assim, assuntos em várias vertentes, né? Eu usei o exemplo no marketing e tem outras vertentes. Sim. Quais são assim, os principais meios de influências existentes na nossa geração, na nossa época, né? Não na nossa geração, mas na nossa época. Anos 2000 aí. Eu vou me aventurar aqui, tá, Cosmo? Tá bom. Tá eu bom? ia para um lado de família, mas... Também. Eu acho que você já deu um pontapé muito bom. A família é um canal de influência. E hoje nós temos famílias disfuncionais. Nós temos mães com 2, 3 papéis, pais com 2, 3 papéis, e as famílias estão disfuncionais. Então é um lugar de influência. Mas nós temos família, nós temos os nossos empreendimentos, os nossos empregos, as nossas profissões, as nossas vocações. Nós temos a nossa área educacional, a minha formação profissional, que é um lugar de influência muito forte. Nós temos as células espirituais, que são as igrejas, que é um lugar de influência muito forte. Nós temos as amizades, nós temos os canais que aí comunicam influência. Você tem hoje a televisão, que ainda é o principal canal de comunicação no mundo. Você tem a internet, que é uma avalanche, que te dá o poder do streaming e o poder do botãozinho do play. O play, a hora que você quiser. É o play e o pause. Então você para uma história e continua ela no outro dia. Então você pode fazer pesquisas, né? Isso é muito importante. Então, assim, existem vários núcleos de influências. E que às vezes em um dia nós migramos por vários. Eu saio de casa, eu saio do núcleo familiar. Eu vou para a empresa, eu entro no núcleo empresarial ou empregatício. De lá eu vou para a faculdade, ou eu vou fazer um curso, EAD, qualquer coisa. Eu vou para um outro núcleo de influência, que é o educacional, de formação profissional. Aí no final de semana eu vou para a igreja. Então, às vezes, entender isso me ajuda a decodificar as coisas. Isso é muito importante para a vida. Então, quando você estuda neuromarketing, vou resgatar aquele exemplo que você trouxe para a gente. Você estuda neuromarketing, você nunca mais entra em um supermercado do mesmo jeito. Nunca mais. Nunca mais. Você olhar para uma ponta de prateleira e falar assim, não, esse produto... Talvez você não fale toda hora não isso. Não se deixe influenciar mais, né? Não, assim, acontece uma inversão. Porque quando você percebe que aquilo foi provocado... Foi programado. Para de alguma forma te convencer de algo,
de certa maneira fazendo você perder a vontade, não, o livre-arbítrio, entre aspas, de querer ou não querer, eu me irrito. Eu olho para aquilo, aquilo me traz uma irritação. Porque eu falo assim, olha, eles fizeram para me enganar esse negócio. E aí causa o inverso em mim. E aí eu falo, não quero, não compro mais nessa loja. Aí você afasta. É um negócio assim, bem estranho. Mas aí cria um hiato, um buraco. Já que eu descobri as estratégias, e é muito importante nós descobrirmos as estratégias, por exemplo, uma estratégia que caiu por terra aí nos últimos 60 anos, é a questão da imagem do demônio, a imagem do diabo, a imagem de Lúcifer. Que ele sempre se colocava nas pinturas, né? Como algo realmente feio, né? Assustador. Exatamente. Rabo, chifre. Então, essa questão ela foi caindo por terra. Então, é importante nós entendermos as estratégias para formularmos a forma que nós vamos influenciar. Então, o hiato que se forma quando eu rejeito alguma coisa porque eu descobri a estratégia é o seguinte: ok, aqui existe uma estratégia para me influenciar, para me provocar. Existe até um veículo chamado Evoque, não sei se vocês já viram esse veículo. Eu acho ele muito bonito. E quando eu olho para esse carro, ele me provoca alguma coisa. Eu olhar para assim, querer, desejo, sem dúvida. É bonito. Mas como eu estou desenvolvendo a minha influência para provocar os outros? Mas provocar no sentido de levar a pensar na vida, no sentido de pensar como as coisas acontecem. E aqui já começam a me vir vários exemplos bíblicos de pessoas que provocaram. Por exemplo, e aqui esse daqui eu acho que ele ganha em qualquer concurso, Daniel em Babilônia. Toma cuidado. Então, e a primeira pergunta sua foi isso, né? Quando nós começamos a ser influenciados? Você já vi que você é pai, né? Sou. Beto também é pai. Tenho um filho de 10 anos. 10 anos. Nós temos 3 filhos, o Davi, o Daniel e a Heloíse. O nascimento do Daniel foi de madrugada e ele nasceu e ele chorava muito. É super saudável chorar. Às vezes a gente tem põe a chupeta visão, e tá resolvido. Mas a gente tem uma visão um pouco distorcida do choro, né? Mas as coisas boas às vezes começam com lágrimas. E meu filho estava chorando muito. E sabe o que é impressionante? Eu tava ali naquela de olhar para minha esposa, tudo certo e tal, né? E o meu filho chorando. E aí a enfermeira limpou ele, pegou e balançou tal, e falou alguma coisinha ali, não foi. Mas quando eu peguei o Daniel no colo, eu falei, papai tá aqui. Ele parou. Você é louco. Ele parou. Então assim, nós influenciamos antes do nascimento e somos influenciados antes do nascimento. Existem coisas na nossa psique, na nossa formação, na nossa história, que estão antes do nosso nascimento. E eu tenho certeza que se eu perguntar para um de vocês aqui, se vocês conhecem alguma história que os pais contavam, que os avós contavam antes de vocês nascerem, vocês vão contar como se vocês tivessem vivido. Porque isso faz parte da influência que é passada à frente. Pai para filho. Exatamente, isso impacta. Então, sim, já no ventre nós somos influenciados, quando nós vamos para casa nós somos influenciados, e quer ver como isso é fortíssimo, a influência? Vamos perguntar aqui para quem está nos acompanhando, depois você digita aí, você deixa aí. Mas qual é a sua comida preferida e em qual casa você experimenta essa comida? Eita, na casa da minha sogra, você é louco. Ainda levava visita para lá, pegava de surpresa. Ô Cosmo, você é abusado, hein? A sogra ainda. Literalmente a casa da sogra, né? Literalmente. Vamos almoçar. Foi daí que tiraram o ditado, foi do Cosmo. Foi do Cosmo. Vamos almoçar lá em casa. Era na casa da sogra. Casa da sogra. São esses pontos que vão nos conectando. Porque essas influências vão marcando a nossa vida. E mais uma vez, vai formando os nossos filtros. Isso é muito importante. Muito importante. Super saudável. Perdemos muitas coisas na vida. Sabe uma máxima? Quando a gente está falando de influência e de vida, a vida não vem pronta. Às vezes nós temos um ilusionismo de que o maná vai cair do céu. Esquece. O maná caiu do céu para uma situação temporal e limitada. Eles não podiam nem pegar duas porções no mesmo dia, a não ser no 6º dia, por conta do Shabá.
Maná não vai cair de novo. Quando eles entraram na terra da promessa, que é Canaã, o maná parou de cair. Acabou. E eles tiveram que enfrentar gigantes, despovoar pessoas, cultivar a terra, senão eles iam passar fome. A vida não vem pronta. Nós vamos construindo a vida diariamente. E quando descobrirmos isso daí, a gente começa a se atentar mais. Sabe aquele filho pródigo que está lá no chiqueiro e faz assim: meu pai tem funcionários, tem empregados, eu vou lá. Ele tem um despertar, nós precisamos ter esse despertar. Parar com mimimi, como é que você falou? Mimimi, né, Beto? Mimimi, entendeu? Sermos menos ofendidos, porque o mundo não suporta pessoas que não se ofendem. E tem outra coisa, os demônios, eles não podem nada contra as pessoas que se recusam, eu não vou desistir. Então nós precisamos ser insistentes. Ah, tá me influenciando? Põe pressão que eu vou colocar pressão ao contrário. Eu falo isso para minha equipe lá, ó. Se vierem colocar pressão em vocês, põe pressão ao contrário. Se está reclamando que o cronograma está atrasado, vira à noite, dobra, vai 2 dias à frente, e a hora que vier colocar pressão, você já colocou pressão para frente. A vida não vem pronta, a gente tem que aprender a construir a vida. E parar de achar que as coisas vão acontecer porque está no ar. Vão cair do céu, né? Não é assim, não é assim. Nós abandonamos um pouco a autorresponsabilidade quando nós apenas vivemos sendo influenciados. E aí a gente vai para que lado? O lado do consumismo, onde eu tenho um contorno na mão, esse programa não está legal. Eu dou pause, lembra o botãozinho do play e do pause? Dou pause e vou para outro lugar. E aí eu não construo a minha vida, e quando alguém que veio de um lugar muito pior que o meu, tem uma história muito ruim, essa pessoa... Não, você tá falando de mim. Você tá falando de mim. Sem mimimi, Cosmo. Rapaz, mas tá da geração mimimi, hein, Cosmo? Aí quando alguém vem e me ultrapassa na vida, fala, é porque tá fazendo coisa errada. Ah, impossível, tá roubando. Esse cara não é contador não, gente. Não é contador não. Eu sei de onde ele veio. Desse jeito, né, Cosmo? Então, assim, não adianta. O mundo não vai suportar as pessoas que não se ofendem. Vamos imaginar um cenário aqui. A pessoa passou na sua frente na fila do banco. Acho que ninguém mais vai para o banco hoje em dia, mas vamos imaginar esse cenário. É um aqui, bom né? exemplo. É um bom exemplo. Na fila do INSS, vai lá. Está na fila do INSS. Só os tiozão lá. Passou na sua frente, em uma fila que você tinha preferência, você era o próximo. E você não se ofende. Você fala, beleza, tudo bem. Você não se ofende? Eu estou colocando... Rapaz! Não, uma situação. É uma hipótese, é um não, mas é alguma coisa que ele já vivenciou. Na mente dele, já influenciou, ele já foi. Ele já se tá colocou na situação, Ele já foi reativo, né? Agora vamos ampliar isso daí no casamento. Quando a esposa ou o esposo faz alguma coisa e você não é aquela pessoa reativa que fica se ofendendo, os problemas relacionais são resolvidos muito mais rápido. Sim. Muito mais rápido. Os relacionamentos profissionais, os negócios são fechados. Por quê? Quando você não é uma pessoa que se ofende por qualquer coisa, você aprende a entender o lado da pessoa, aprende a colocar o seu lado e diminui o seu ego. Uma coisa que nos derruba muito hoje em dia é que nós queremos influenciar sem saber como influenciamos, porque o nosso ego está inflado e muitas vezes machucado. E aí, como eu apanhei em sabe aqueles lugares de influência, como eu sofri naquele lugar, eu vou fazer outra pessoa sofrer. Por quê? Porque as pessoas estão procurando felicidade, mas a felicidade não é um lugar. A felicidade ela é um caminho. Eita, rapaz. Só momentos de reflexão aqui, né? Mas, pensa comigo assim, verdade. E até um ponto importante é que no caminho são as atitudes que influenciam mais do que as palavras, né? Eu lembro que no passado eu escutei isso algumas vezes. Eu falei assim, mas por que você está me cobrando de não fazer tal coisa, sendo que você faz? Aí vem aquela máxima. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso, assim, caiu por terra já há bastante tempo, né? Porque a gente percebe que hoje a maior influência não é aquilo que você fala simplesmente, mas é aquilo que você faz. Você falou? Legal, influencia. Mas se tiver incoerência com aquilo que você faz... Não vale de nada. Aquilo não vale. Meu filho, às vezes, usa isso. Ele me pega em algumas coisas, ele faz a mesma coisa. Ele me pega em algumas coisas que eu executei de maneira errada, e aí ele faz igual. E aí eu falo, filho, não pode fazer assim. Mas você fez, pai. Mas ele fala assim, ontem você
Sentou Eita. aqui, fez desse jeito, fez desse jeito. Você lembra? Vixe, e Se agora, você hein? faz, por que você está dizendo que não? Eu falei assim, tá certo, o pai errou. E eu vou me corrigir nisso. Você me ajuda a corrigir? E você corrige junto para que a gente juntos possamos fazer o certo? E a gente tenta ir para um caminho certo. Mas agora não tem mais aquela opção de eu fazer aquilo. Eu tenho que agora me Exato. policiar para que aquilo seja diferente, né? Sabe que, às vezes, o mentiroso, ele se torna engraçado. O mentiroso, às vezes, ele se torna engraçado. E você acaba convivendo com o mentiroso, porque, às vezes, ele vira sarro. Vira piadista. Vira piada. Ele vai contar uma história e fala, Já sabe. História de pescador. você viaja com a pessoa, você vai para festa de família com a pessoa, mas a pessoa é mentirosa. Agora, é impossível você conviver muito tempo com uma pessoa incoerente. Porque a pessoa incoerente, ela quer colocar sobre você uma verdade que ela não Que vive. ela não vive. E aí está um problema social. Que as pessoas hoje, elas querem que você faça aquilo que elas não conseguiram fazer. Mas elas juram que se você fizer, vai dar certo. Só que não deu certo nem com ela. Nós não podemos ser pessoas incoerentes. Mas nós não podemos associar a incoerência à mentira. Dar jeitinho. Né? Porque para um mentiroso existe perdão. E para um incoerente, nós somos incoerentes. Nós não somos constantemente pessoas good vibe o tempo inteiro, pessoas que estão lá ticando a lei do Senhor e fazendo tudo que Deus quer. Não, nós não somos. Tanto é que Paulo apela. Olha, se vocês forem pensar em alguma coisa, e quando vocês estiverem pensando, pensem em coisas do alto, coisas saudáveis, coisas poderosas, coisas boas. Então nós precisamos nos policiar. Nós não somos pessoas coerentes. Mas não vamos associar a nossa incoerência à mentira. Ó, levei meus filhos para a praia esses dias. E aí chegou uma multa do carro. Primeira coisa que meu filho fez foi me ligar e falar assim, papai, você tomou multa, você tá correndo, eu tô falando para você não correr. Tá quebrado, meu filho. E a multa já veio no meu celular, já veio por mensagem, né? Eita. Eu falei, nossa, mas eu tô tomando tanto cuidado, porque eu não consigo andar 2 quarteirões sem ter um radar, o radar coisa, que tá né? com problema. É o radar que tá com problema, né, Cosme? Aí eu fui abrir a multa, não era de velocidade. Eu levei eles pra praia e estacionei no lugar errado. Porém, a percepção do meu filho foi o quê? Se meu pai levou multa, é porque? Tá correndo. Porque ele tá correndo. Aí eu já vejo como pano de fundo preocupação, porque eu tô correndo. Recentemente eu dormi no volante, tô vivo por Deus. DPT em 2 carros. E não tava correndo, tava quase que parado. Mas eu empurrei 2 carros. Então tem todo um porquê aí. Mas você entende que se nós formos pessoas incoerentes e mentirosas, tentando esconder as nossas incoerências, vai ficar feio e a gente vai acabar perdendo algumas batalhas que precisam ser resolvidas rapidamente. O que você citou aí agora. E é importante. Pai não é amigo. Pai não é amigo. Pai não é para você... não, vamos conversar aqui, me pai dá um é pai. conselho. Não, pai é pai. Pai é pai. Entendeu? Pai é aquele que está no caminho, pai é aquele que está junto, mas pai é pai. Por quê? Porque pai é para influenciar o filho para a eternidade. Mesmo que ele não saiba naquele momento, né? Mesmo que para ele, de alguma maneira, tenha uma dor, para ele passar por aquele Faz parte do processo. processo. São as nossas inconsciências, Beto. Existem coisas que nós não sabemos que não sabemos. Existem coisas que nós sabemos que não sabemos. Aí quando nós descobrimos que nós não sabemos, nós aprendemos. E aí nós chegamos a um ponto de só vivermos por aquilo que sabemos. E os nossos filhos, você que está com a gente aqui, pode estar em algum ponto desse. Um ponto de inconsciência. E aí você testa os seus limites. Você testa os seus limites espirituais, seus limites sociais, seus limites profissionais. Você vai testando os seus limites. E quando você ultrapassa, às vezes alguns acidentes, alguns eventos ruins acontecem na vida. Mas sempre existe o poder do Espírito Santo te influenciando para que você volte, para que você seja perdoado, para que você recomece a sua vida, para que você ministre o perdão, para que você encontre as suas sombras. Quando eu me propus a seguir esse caminho de entender a mente do ser humano, foi porque eu não me entendia. Eu precisei me curvar a um tratamento psicológico, a estar com pessoas que passaram por isso daí, que sabem o que estão fazendo,
Porque é na nossa mente que travamos as grandes batalhas. O que acontece em nossa mente nos ajuda a reproduzir a nossa vida. É na nossa mente que nós nos limitamos. E quando eu estou influenciando de uma maneira limitada, eu vou fazer com que a próxima geração, e a próxima geração às vezes não são os nossos filhos, são as pessoas que nos rodeiam, faz com que o meu testemunho seja um destestemunho, seja fraco, porque eu não assumi ainda o meu lugar. E quando eu não assumo o meu lugar, é inevitável, eu faço Ctrl+C, Ctrl+V na vida de alguém. Eu começo a falar como uma pessoa fala, eu começo a me vestir como uma pessoa se veste, porque eu não me encontrei. Mas se a pessoa já está fazendo isso, eu não preciso fazer. Eu tenho minha forma de falar, e vamos voltar lá atrás, né? Descobrindo a forma que eu influencio as pessoas. E, repito, a influência é algo silencioso. É como você é que vai despertar as pessoas para o reino de Deus. Fala aí. Não, mas assim, você tem até uma experiência, né, que acabou de alguma maneira influenciando positivamente na sua vida, né? Você falou que perdeu alguém muito próximo. Como que foi? Conta essa história pra gente, assim, rapidamente. Rapidamente, eu vou tentar aqui contar rápido. Eu perdi meu pai muito cedo, né? Você tinha quantos anos? Cara, eu devia ter entre 8 e 9 anos, eu não sei precisar exatamente, mas era entre 8 e 9 anos. E meu pai, ele bebia demais, eu lembro às vezes que minha mãe ia lá no bar, na época de vale, pagamento, porque ele saía pagando bebida para todo mundo. E às vezes que ela não conseguia ir, ele gastava todo o dinheiro e ele tinha o costume de não conseguir chegar até a entrada lá da casa. Ele acabava ficando ali a gente tinha um portão lá de madeira, e acabava chegando ali no portão e dormia. Aí eu acordava cedo para ir para a escola e muitas das vezes eu me deparava com meu pai lá dormindo, né? Aí, como de costume, teve um dia que eu saí também cedo, né, para ir para a escola, meu pai estava lá, né, aparentemente dormindo. Aí eu achei estranho porque ele estava bem gelado. Aí eu voltei para casa e falei: mãe, o pai tá lá no portão, leva um cobertor aí que ele tá com frio. Aí fui para a escola. E aí quando eu voltei, eu vi muita gente lá em casa. Eu achei estranho e, na verdade, quando eu saí para ir para a escola, na verdade, meu pai estava morto. E eu achando que ele estava lá, né? Como de costume, bêbado. E antes da morte do meu pai, a gente não tinha contato nenhum com igreja, com religião, nada. Né? A gente vivia, na verdade, era um ambiente... eu diria que meio até hostil, sabe? Porque meu pai, quando ele bebia, ele se descontrolava, sabe? E com a morte do meu pai, uma vizinha nossa, ela se aproximou da gente, inclusive até ofereceu a casa dela para que a gente dormisse durante o velório e tal. E a gente descobriu que ela pertencia a uma comunidade evangélica, e ela nos acolheu assim de tal forma que minha mãe, acho que a minha mãe nunca tinha se sentido assim tão acolhida. E eu, na pouca idade que eu tinha, também, sabe, eu fiquei assim maravilhado assim com a forma que ela nos tratou. E a partir dali a gente começou a ser influenciado positivamente por essa vizinha, porque ela contatou lá algumas pessoas da igreja e a gente tinha uma certa dificuldade, né? Minha mãe não trabalhava na ocasião, o meu pai, ele trabalhava, mas assim, ganhava muito pouco. Inclusive, quando ele morreu, ele tinha sido desligado da empresa por conta da cachaça, né? Mas ainda assim, como não fazia muito tempo que ele tinha se desligado, a minha mãe ainda conseguiu aí pleitear a aposentadoria, né? Mas assim, a aposentadoria era o mínimo, né? E lá em casa
eu e mais 3 irmãos, então mal dava para comer. E a igreja, ela amparou a gente nessa hora, sabe? A gente lembrava lá que o pessoal não era nem no mês a mês, eu acho que era quinzenalmente, dava lá uma cesta básica, levava até roupa pra gente. Então foi algo assim que me marcou. Inclusive até durante a adolescência, né, a gente, assim, resumindo, a gente se mudou lá dessa casa, a gente veio morar ali na região do Itaim. Aí minha mãe procurou uma igreja adventista e a gente passou a frequentar essa igreja e assim, o mesmo tratamento que a gente teve lá na igreja do nosso antigo endereço, a gente também teve todo esse apoio nessa igreja. Então, assim, eu cresci grato, sabe? Então, teve alguns momentos durante assim, a minha adolescência que eu meio que... eu não vou falar... Eu não cheguei a sair da igreja. Eu não cheguei a sair da igreja porque eu acho que eu tinha esse sentimento de gratidão por tudo aquilo que foi feito em um momento muito crítico ali da minha vida. Então, já fiz algumas coisas que não deveria, fiz porque, embora eu tenha mudado, né, de casa, eu ainda vivia assim, num ambiente muito difícil. A gente se privava assim, de muita coisa, sabe? Tinha a questão dos meus irmãos que saíram da igreja, começaram a usar drogas, sabe? Então, eu vivenciei isso. E eu tinha um escape, que era a igreja, né? Então, por mais que eu tive ali a oportunidade ali de repente, usar alguma droga, ou ir até mesmo para o mundo do crime, né? Para você ter ideia, meu irmão já foi preso, né? Quase morreu por conta de facção. Eu tinha, sei lá, a influência positiva, né, da igreja. Então, você estava vivendo ali um conflito de influências, né? Negativa e positiva, mas ao mesmo tempo, né? A influência positiva ela foi maior, né? E graças a Deus por isso, porque durante a minha adolescência, né, eu tive influência do grupinho lá da igreja, sabe? Tinha um cara lá que eu admiro muito, até cito o nome dele aqui, o Edmilson. Ele era um pouquinho mais velho que a gente, ele devia ter uma diferença ali de quase 10 anos, e era uma pessoa que ele incentivava muito a gente a estudar. Cara, vai estudar, porque a gente que é pobre, a gente só vai conseguir alguma coisa se estudar. E lá no convívio familiar, não vou, eu vou falar familiar, mas no convívio ali do lugar que eu morava, era, não, pô, vai traficar, sabe? Era mais ou menos isso. E assim, eu dou graças a Deus porque eu permiti que a influência positiva ela tivesse um peso maior, né? E eu acabei indo até por um caminho totalmente diferente do caminho que meus irmãos levaram, né? Então, no meu caso, assim, não cheguei a deixar com que as influências negativas fizessem com que eu saísse da igreja. Nunca saí, mas cheguei a fazer algumas coisinhas que não deveria. Mas mesmo assim, saía sexta-feira à noite, virava à noite, mas chegava em casa no sábado de manhã, não sei, o meu refúgio era a igreja. É interessante, assim, a tua história nesse sentido, né? Porque você viveu um conflito exatamente do que a gente está conversando, que é a influência positiva, seja ela negativa, e ela não teve domínio a ponto de dizer para você o que você ia ser.
Você teve que fazer uma escolha. Então a influência, de alguma maneira, por mais que ela é poderosa, Deus não permite que ela rege de alguma maneira a sua decisão. A sua decisão é independente dessa influência, né? A influência, ela está conectada com a memória. E, Cosmo, você tinha uma memória afetiva muito poderosa. Tinha. Você foi acolhido no momento de perda paternal. E esse sentimento de gratidão que você desenvolveu foi usado pelo Espírito Santo para guiar você. Quando nós permitimos o Espírito Santo nos influenciar, nós criamos não apenas uma nova história, mas novas memórias. E todo dia é dia de criar nova memória com Deus. Novos momentos com Deus. Novos encontros com Deus. Por mais que às vezes nós ficamos um pouco perdidos dentro de lugares bons, e a igreja é um lugar bom, às vezes a gente fica um pouco perdido lá dentro, permaneça até você ter uma outra resposta. Porque ali a influência do Espírito Santo é especial, alguma coisa vai acontecer para te trazer satisfação, norte. Porque se você está perdido em um lugar, isso daqui é uma máxima para quem deseja ser encontrado, e não saia do lugar. Quando você se perde de alguém, fala assim, para de ficar andando. Fica no mesmo lugar. Alguém vai estar te procurando e alguém vai te ver. Então Deus enxerga você. Deus sabe quem você é. Deus conhece a sua história, Deus honra a sua história. Deus, ele escreve uma história junto com você para que você quebrasse esse ciclo que o seu pai trouxe, para que você conseguisse viver com essa ausência que é muito forte e muito poderosa. Deus, ele foi inserindo memórias poderosas aí na sua trajetória, e hoje você pode testemunhar e glorificar Jesus.